Graças e paz, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia em Atos 3. Mesmo assentados, vamos ouvir a palavra do Senhor. Atos 3. Vou ler até o 9º versículo. Atos capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor no 3º capítulo de Atos, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração, de assombro por isso, pelo que acontecera. Amém. Oremos. Pai, obrigado por esta manhã em que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para juntos aqui meditarmos sobre a Tua palavra bendita, palavra poderosa que nos toca o nosso espírito, a nossa alma. Nos alimente, ó Deus, fala conosco abundantemente na nossa necessidade nesta manhã. É a nossa oração, Paizinho, no Teu nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Os irmãos já perceberam que minha voz continua a mesma, né? Faz parte. Mas tem gente pior que eu está tossindo aí, que o diabo resolve. Mas outro estava pior. E eu também tive que pregar um pouco antes. Mas enfim, nós estamos vivenciando aqui um período pós-Pentecoste. Pentecoste é um período pós-Páscoa. E assim, o povo de Deus vai celebrando as festas. Pentecostes, que se remete à Páscoa, a primeira Páscoa lá da saída do Egito, da escravidão. Em uma ordenança, 50 dias depois da Páscoa se celebra Pentecoste. E aí aconteceu isso em Atos 2. Pentecostes, domingo passado nós celebramos Pentecostes. E agora estamos num ato contínuo desse momento. Depois da grande festa, então, do Pentecostes, celebrada desde há muitos séculos, vamos vivendo aqui agora na leitura do Novo Testamento. Quando acontece Atos capítulo 2, já se passaram séculos, mas o povo permanece no ritual de manter as suas festas. Continuamos celebrando. E a gente percebe que se tornou um mero ritualismo. A cidade de Jerusalém, para o Pentecostes, estava cheia de gente religiosa, que vieram de muitas partes, povos descendentes dos judeus que foram para outros povos que falavam já outras línguas, mas para o Pentecostes vieram
para a celebração dessa festa, a celebração da libertação do cativeiro egípcio. Agora o ambiente é outro. Estamos celebrando após a morte do Cordeiro, Jesus, o Messias, o próprio Deus encarnado, que mais uma vez viera para resgatar o povo da escravidão. É claro que a maioria está vivendo sobre a primeira Páscoa, a aspersão do sangue do Cordeiro morto lá atrás, no Egito, em que os umbrais das portas foram aspergidos para que passasse o anjo da morte e não entrasse na casa que tinha o sangue aspergido no umbral da porta. Só o sangue de Jesus é que pôde libertar, só o sangue do Cordeiro é que pôde livrar o povo da morte, do anjo da morte, lá no Egito. Mas agora o Cordeiro se tornou pessoa, Jesus, Deus encarnado. O sacrifício já tinha acontecido, mas a grande maioria que estava ali para celebrar a festa de novo não tinha essa consciência, porque não receberam Jesus como Messias. O contexto é diferente. A escravidão agora era outra, apesar da opressão do comando do Império Romano. Agora não era mais o Império Egípcio, mas o Império Romano. Agora sob novo contexto histórico, mas sobre a mesma retórica divina em oferecer a libertação ao povo, de modo especial aos que creem em seu aviso de salvação, de redenção, de libertação de si mesmos, de seus próprios pecados. Nós precisamos pensar um pouquinho nesse contexto. O povo de Pentecoste, tínhamos dois públicos lá, se não mais, pelo menos dois públicos. Aqueles que estavam vivendo o ritualismo do Pentecoste lá do Egito, e agora um povo que recebeu Jesus, Deus encarnado, o Cordeiro que foi crucificado e que verteu seu sangue de fato na cruz do Calvário, para que os umbrais dos nossos, não umbrais das portas, mas os umbrais do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, da nossa alma, nos dando essa libertação do pecado e nos oferecendo vida e vida eterna. E aí Pedro prega, vocês conhecem o texto, Atos 2, Pedro prega e todos que estavam ali ouviram em sua própria língua. Milagre. Deus continua agindo sobre milagres em meio ao seu povo, mesmo os ritualistas, mesmo os meros religiosos. Deus continua agindo com milagre. Mas o texto que nós lemos agora, Atos 3, ato contínuo, acabou a festa. E o que se aprendeu com o que aconteceu naqueles dias? Muitas coisas. Só a gente ficar pensando aqui nessa ambivalência da primeira Páscoa e da segunda Páscoa, antes sobre o Império Egípcio, agora sobre o Império Romano, mas agora temos Cristo, o próprio Deus encarnado, se ofereceu. E o anjo da morte foi cessado, a saber, aos que creem em Jesus Cristo. O anjo da morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Jesus tinha, depois de ressurreto, aparecido e ensinado por cerca de 50 dias aos seus discípulos e aos novos convertidos. Isso em presença física. Isso está lá em Atos 1, 16 a 11. Agora os discípulos estavam por sua conta e risco, porque Jesus foi assunto aos céus. Quero ler aqui um pouquinho, Atos 1, de 11 aqui. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo,
como visse subir. Ou seja, Jesus já tinha ficado com eles por cerca de 50 dias ali conversando, dando risada, ensinando, comendo, bebendo, ressurreto. Que privilégio maravilhoso. Isso é prova cabal do milagre da ressurreição. Prova histórica. Agora os discípulos olharam, Jesus foi embora, agora estamos aqui por nossa conta, é isso? Um pouco assim. Às vezes como nós nos sentimos sozinhos, mas não estamos. Ainda diante do império, eles se sentiram ali por sua conta e risco. Ainda diante do império, nada amistoso, que vislumbrava somente manter seu domínio e receber as honras através dos impostos, principalmente. A vida continuou e agora os apóstolos têm uma grande missão a cumprir, que é de dar sequência ao que Cristo começou. Por muitas vezes queremos que a festa nunca acabasse. Gostaríamos de ficar, quem sabe, mais tempo na doce comunhão dos irmãos, quando parece que os problemas acabam. Ou pelo menos parecem não ter tanta força. A exemplo do que viveu Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus lá se reúne com Moisés e Elias, lá em Mateus 17. E lá estava tão gostoso naquele monte, os discípulos que foram convidados para esse encontro perceberam que Moisés e Elias se transfiguraram ali, conversavam com Jesus. Ali aquele monte se encheu da glória de Deus. E houve a sugestão de Pedro para que nos fizéssemos ali umas cabaninhas para cada um, ficássemos ali por mais tempo. E Jesus falou: não, nós temos que descer, a vida continua. A vida não é só êxtase espiritual, na verdade é só o começo. A vida ela continua na sua extensão, na sua melhor parte, na sua principal parte, na nossa vivência, com aquilo que nós temos recebido de Deus, na nossa comunhão com Deus. Nós temos que descer do monte, porque a festa acaba. Nós temos que viver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, expressando a nossa fé, expressando a nossa esperança, expressando o amor de Deus no nosso cotidiano. Senão não faz sentido ficarmos celebrando festa após festas, Pentecostes após Pentecostes, Páscoa após Páscoa, se nós não descermos do monte espiritual extasiante e vivermos segundo o propósito de Jesus na nossa vida. Esse é o princípio de tudo. Eu fico pensando assim, que quando Jesus, depois de ter ficado muito tempo com eles, como presente, depois de morto, ressurreto, e quando Jesus sobe de fato, eles ficavam olhando para o céu, e ali, tipo assim, desejando: Senhor, volta. Porque é bom estar com Jesus. Aí os varões, os anjos foram lá conversar com ele: queridos, varões galileus, a vida continua. Agora, tudo isso que vocês aprenderam, vivenciaram, todos esses sinais que acompanharam a ação de Jesus, tudo aquilo que vocês, inclusive, fizeram, muitos sinais, agora vai ser um alimento para vocês, essa caminhada. A festa acabou. A festa acabou e temos que descer do monte. Então, irmãos e irmãs, quando nós saímos da presença do Deus vivo, nós temos que viver aquilo que Ele nos ensina. É desafio, porque os impérios, como aconteceu no Egito,
o Império Romano, outros impérios hoje estão ali fora. Eles não comungam da nossa mesma fé, da nossa comunhão. Segundo aspecto, ainda insistimos em permanecer no monte, na festa. Na festa de Pentecostes, ainda que muitos não reconhecessem Jesus como Filho do Deus vivo, o Messias, muitos que estavam em Jerusalém viram e ouviram maravilhas do agir do Espírito Santo em forma de milagre. Pois entenderam cada um na sua própria língua o que Pedro pregou. Mas a festa acabou. É necessário que o Senhor seja reconhecido em meio aos seus milagres e seja servido de fato. Não dá. Não é possível que nos mantenhamos em festa o tempo todo, em seu êxtase, sem querer partir para a vida real de cada um de nós. Isso se tornaria uma patologia clínica. Pedro tinha razão em querer ficar no Monte da Transfiguração, pois era muito bom, muito gostoso ter e manter comunhão com o Senhor. Está mais vislumbrando lá a presença do profeta Elias, o grande profeta Elias, o grande profeta Moisés. Percebendo ali no diálogo, eles citaram: nossa, Elias é Moisés. Mas foi exatamente isso que o Senhor veio fazer. Nos preparar diante de seus maravilhosos milagres para que saiamos vivendo a sua vontade. Não precisamos abandonar o êxtase da comunhão com Cristo na nossa caminhada diária. Nós podemos e devemos viver sobre a mesma comunhão no nosso cotidiano, lembrando que Cristo não mudou e jamais mudará. Ele continuará conosco e a fazer milagres na nossa vida, em nossa vida e a partir de nós. Ele não mudou. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós temos que continuar proclamando essa mensagem do reino de Deus que já está entre nós, apesar de nós e da sociedade hedonista que não entendeu nada, que nós precisamos agir. Acabou a festa. Precisamos sair da superficialidade das festas, sair da superficialidade às vezes dos cultos e vivermos a realidade sobre os impérios desse século. Mas sabendo ainda que acima de tudo é um privilégio maravilhoso servirmos a Cristo. Vivemos desafios no cotidiano e sabendo que somos mais que vencedores já, antes de começar a nossa batalha. Porque nós temos no nosso coração o sangue do Cordeiro aspergido em nossas vidas. Não apenas nos umbrais das portas, não apenas nos umbrais das igrejas, mas no nosso coração. E nós precisamos do quê? De fé, e esperança, e amor, e agir. Com certeza seria melhor que Jesus não tivesse subido e os discípulos ficassem ali perdidos. Mas os anjos avisaram ele: olha, filhos, vão viver a vontade dele agora. Seria bom, maravilhoso, que Jesus continuasse ensinando na sinagoga, ensinando nos templos, e mais lições bíblicas, e mais estudos teológicos, e com profundidade, porque é o próprio Jesus ensinando. Maravilha, mas acabou a festa, agora é vida. Precisamos viver de verdade. O mundo se tornou adulto, não é para criança espiritual. A festa acaba aqui. A vida era fora. E os desafios são enormes, mesmo no Brasil. Aliás, acho que aqui temos mais desafios, porque há muito mais festas.
para a gente enfrentar dentro de uma certa normalidade ritualística e religiosa, em que todo mundo acha que está tudo certo. Deus é bom, maravilhoso, todos os caminhos levam à salvação. Eu tenho uma notícia para você, não é verdade. Só Jesus é o caminho, só Ele é a salvação. Muitos estão indo para o inferno, achando que todos os caminhos levam a Cristo. Mentira. O pai da mentira está aí, ganhando terreno horrorosos, grandiosos. Ainda insistimos em permanecer no monte. Então, o primeiro aspecto é: a festa acabou. Segundo, insistimos em ficar na festa. O terceiro, dando o que cada um precisa. Como devemos reagir? Como? Como devemos reagir? Viver sobre o império de hoje. Que império é esse, pastor, já está falando? Só não percebeu quem está realmente na festa ainda. Acho que o mundo, a vida, é uma plena festa. Eu vejo as crianças nas escolas se perdendo na pornografia. Crianças de 10, 11 anos assistindo pornografia em sala de aula. Imagina o que se faz em casa. Porque todo mundo tem que ter um celular 5G, 120 mega. E os pais na festa, achando que está tudo bem. Confiança, ensina a criança o caminho que deve andar. Dia e noite, inculca a minha palavra para essa criança. Dia e noite, não deixa ela livre. Porque o império das trevas está aí. Imagine, olha essas crianças que estão sujeitas a isso, né? O adulto também. O que seria dando o que cada um precisa? Os discípulos aqui, agora os apóstolos, Pedro e João subiram ao templo. É a hora da oração. Hora nona, 3 da tarde. Foram para o templo. Ministério em tempo integral, irmãos. 3 da tarde para orar, tem que ser ministério em tempo integral. E eles estão lá e se depararam com um homem coxo. Na porta, colocavam ele lá, porque ele podia andar. Então colocavam lá porque geralmente quem vai para o templo são pessoas piedosas, pessoas boas, religiosas, né? Então eles vão passar por mim aqui, vão ter dozinha de mim e vão me dar umas moedinhas. É assim que funciona. É o apelo emocional. Funciona, né? Dó. Não tem nem conversa com essas pessoas. Mas Pedro e João já são 2 pessoas aqui que, bem formadas, e especialmente Pedro, né, sangue nos olhos, já tinha se convertido já aqui, já tinha negado Jesus 3 vezes, então ele estava com a corda toda. E aí percebeu que o coxo ficou olhando assim, aqueles olhos piscando, né, brilhando. Aqueles olhos brilhando assim, vai sobrar alguma coisa para mim, alguém vai me dar alguma coisa. Mas Pedro falou assim: olha, querido, não tem ouro nem prata. O que nós temos que dar para as pessoas? Porque nós pensamos em dinheiro, né? Pensamos em cesta básica. O que nós temos a dar às pessoas? Vamos dizer que as pessoas se levantem de onde estiverem caídas e vivam sob a orientação de Jesus, da ética do Messias, do reino dos reis dos reis. Como? O que nós temos para dar para as pessoas? Aí ficamos olhando para o céu, com os discípulos, quando Jesus subiu.
Pastor, não sei o que eu vou dar. Galileus, Galileias, vocês receberam o Espírito Santo de Deus, agora são minhas testemunhas, Atos 1:8. E se pode usar essa mesma retórica de Pedro, que olha, não tenho ouro nem prata. Se você tiver a boca de ouro e prata, você pode até ajudar um pouquinho, como desencargo às vezes de consciência, né? Aí você distribui um pouquinho, está tudo certo. Mostra que você tem disposição, isso é importante também. Tem gente que tem essa facilidade. Acabou a festa. Temos que viver no cotidiano a vontade de Deus, sobre as suas verdades, da sua palavra. Por muitas vezes preocupados com o ouro e a prata. Jesus nos disse o que devemos fazer sempre. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Quando Pedro veio dizer a Jesus sobre que tinha que pagar imposto, Pedro tinha uma preocupação importante ali. Chegou o tempo de pagar imposto e eles não tinham. Aí ele foi conversar com Jesus. Vocês lembram da história? Jesus falou assim: Pedro, vai pescar. Calma, Pedro. Porque ele achou que Pedro na verdade queria uma revolução, que reunisse ali, armasse todo mundo e fosse para cima do Império Romano. Essa era a vontade de Pedro. Jesus disse: não é assim. Vai pescar. E no peixinho vai ter 2 moedinhas na boca dele, o suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto. Vai a César o que é de César. É Deus o que é de Deus. O que é o mais importante? O mais importante é ter essa disposição de anunciar essas boas novas. Porque às vezes nós nos preocupamos em ter que dar ouro e prata, cesta básica, um monte de outras coisas. As pessoas querem mesmo. Elas vão continuar querendo mais e mais. Mas temos que nos preocupar com a proclamação das boas novas. A salvação que vem de Jesus. Foi isso que contrariou aquele império que levou Jesus à morte. Você já pensou nisso? Por que mataram Jesus? Ou não, apenas a gente vai cumprindo os rituais e morreu Jesus, morreu, puxa vida. Por quê? Por quê? Nós estudamos hoje na EBD sobre o amor. Ele foi morto por conta do amor. Loucura, né? Ele pregou o amor. Olha, você ajude as pessoas, ame a todos, inclusive os seus inimigos. Se você tomar uma bofetada numa face, vira outra face. Porque o que está posto no coração do homem ainda é o código de Hammurabi, a lei do talião, ou seja, o olivoro. Se alguém me bater, vai apanhar. Foi isso que matou Jesus. Nós continuamos agindo pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela vingança. Ou seja, parece que nós anulamos a cruz de Cristo. E Jesus aqui, através de Pedro e João, fala assim: querido, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, toma as suas coisas, levanta e anda, meu filho. Vai trabalhar, vai ouvir a palavra de Deus, vai para a igreja, larga as drogas. Vai ouvir a palavra de Deus, vai comigo no culto. É isso que nós temos que fazer hoje. Parar de historinha, querer dar dinheiro, celular novo, carro novo. Isso é ouro e prata. E continuamos usando a mesma retórica. Agradar a todos. E não pregamos o reino de Deus, que confronta as hostes demoníacas, que confronta o pecado, que confronta o inferno. Foi isso que Jesus fez. Ele confrontou o inferno. Foi por isso que ele foi crucificado, a terrível, mais terrível morte, para ver se silenciava
a sua pregação, mas não aconteceu isso. Essa pregação continua sendo necessária, porque nós vamos encontrar muitos nas escadas dos templos, nos pórticos, nas esquinas, muitos pedindo ouro e prata. E nós não temos que dar ouro e prata. Temos que falar de Jesus, principalmente. Se você achar mais fácil dar ouro e prata, tudo bem, faça isso. Mas nós precisamos continuar, galileus, pregando o evangelho da salvação de Cristo, vivendo esse evangelho. A festa acabou. Sair do êxtase espiritual para vivermos o nosso dia a dia. Um embate com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos grupinhos. Nós vivemos tão bem com os nossos grupinhos, mas temos falado de Jesus para esse grupinho, porque esse grupinho muitas vezes vai embora, ele foi embora para o inferno. Há um tempo atrás eu perdi um amigo de trabalho. Eu fiquei pensando, puxa, como é que foi o meu testemunho para ele? Ele morreu no fim de semana. Vou fazer uma cobrança lá e dar um tiro nele. Aí comecei a lembrar que, inclusive, de vez em quando ele tirava sarro de mim, me ironizava por eu ser crente. Foi para cá um pouco mais no coração. Brincadeirinhas por eu ser crente. Mas mesmo assim entrou uma dúvida no meu coração. Como é que era o meu proceder diante daquele meu amigo que eu amava? Ele sabia da minha fé? Sim. Brincava comigo? Sim. Às vezes ironizava? Sim. Mas continuava amando ele. Porque hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe. É disso aqui que se trata. Acabou a festa. Precisamos viver o nosso cotidiano, porque o amanhã ninguém sabe. E aí os nossos amigos às vezes estão perdidos. E nós continuamos na festa. Porque é um mundo religioso. Muitas festas. Agora começam as festas juninas. Não sei se vocês perceberam o texto da nossa leitura hoje. Foi pensando nisso, viu? Nas coisas sacrificadas a ídolos. Não vou entrar em debate com você, não. Mas você fica com a sua consciência. Onde você vai comer as bugigangas, das quermesses, etc. Aí, viu? Só para você pensar. Não vou entrar em debate aqui, não. Porque o pessoal quer tudo isso. Porque o pessoal também quer ultra radical. Mas aí eu coloco o nosso pão. Cuidado. Tem coisas que são sacrificadas a outros deuses. É a palavra de Deus, gente. E o mundo religioso está tudo aí, está tudo certo, ecumenismo. O Senhor não mudou, viu? Volto a falar. É o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, o mais importante aqui, terminando, é ter disposição para anunciar as boas novas da salvação que vem de Jesus. Isso não é celebração de festa nenhuma, a não ser da festa da salvação que pode decorrer da nossa pregação, da nossa vivência. E a nossa pregação é a nossa vida em testemunho com coragem, e sabendo que o milagre é o Senhor que promove, não nós. Você pode falar do milagre, que eles não podem mudar a história da vida, da família. E é o Senhor que promove os milagres. Nós anunciamos o que vimos e o que cremos, o resto é por conta dele, aleluia. Era isso que estava, quem sabe, no coração dos discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, agora estamos abandonados. Não! Ele diz com todas as letras, vocês receberam o Espírito Santo, e agora são minhas testemunhas. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Até quando nós não vamos crer nessa palavra? E vamos continuar nas festas? A festa acabou. Pentecostes passou. E o Senhor tem algo maravilhoso para fazer em nós e através de nós.
se nós tivéssemos assim a consciência do poder que o Espírito Santo tem a realizar através das nossas vidas, nós não ficaríamos em inércia, agiríamos mais. Às vezes ficamos esperando, Jesus subiu e ficamos esperando, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar um dia, ele vai voltar sim, mas até lá, nós temos que continuar vivendo o melhor. Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Devemos sim rasgar nossos corações para que Ele, de fato, promova o seu reino em nós. Que nos abençoe. Nos abençoe. Amém. Vamos